A arte de Sunken Rock é de longe uma das maiores obras-primas da indústria dos animes. E hoje nós vamos explorar e tentarmos entender o que podemos aprender com a arte de Boichi em Sunken Rock. Primeiramente, esforço. O nosso querido Boichi usa isso pra tudo em várias partes do mangá, até em alguns momentos que é desnecessário o seu uso, na minha opinião. O intuito do esforço é tornar poses e objetos mais dinâmicos, distorcendo alguma extremidade no seguinte sentido: quanto mais perto da câmera ou do espectador, maior o objeto, e quanto mais longe, menor o objeto. A parte mais normal de se distorcer é o braço, afinal é a parte que mais se estende e que nós mais usamos no nosso dia a dia, né, pra gente seja desenhar, lutar, fazer alguma coisa assim. Para fazer o esforço, você vai precisar de 3 coisas básicas de todo desenhista. Primeiramente, visão 3D, ou seja, ser capaz de ver uma imagem 3D em uma superfície 2D. 2. Saber o básico de perspectiva. E 3. Saber desenhar. Realmente, se tiver uma noção básica de perspectiva, boa visão 3D e saber desenhar, tu já desenha a maioria das coisas em perspectiva, e eu não tô nem brincando sobre isso, pode crer. Visão 3D e perspectiva, você melhora desenhando caixas e objetos em perspectiva. Recomendo usar o Easy Pose, que é um aplicativo aí da Play Store, grátis. E aí depois disso você coloca uma caixa e aí fica rotacionando ela e desenhando, tá ligado? E aí com o tempo você pode ir aumentando o nível, né, e colocando objetos mais complicados, mais complexos, para ir te desafiando, fechou? Quando eu vou fazer esforço, eu geralmente faço um retângulo de um ponto de fuga vindo da sua articulação. No braço é o ombro, né, e na perna é a pelve. E assim vai. Essa lógica vale para muitos outros objetos, vale até mesmo para roda de carros, tá ligado? Por exemplo, eu vou colocar um pneu em esforço, então eu vou desenhar o pneu e a caixa, ela vai vir da articulação do pneu. Qual é a articulação? É basicamente a articulação ali que tá conectando o pneu, né, a roda ao carro. Fechou? Eu esqueci o nome. Não entendo muito de carro também. Não vai ficar julgando. Para desenhar esforço também, eu gosto de usar sobreposição de círculos. E aí eu vou moldando na forma do objeto. Basicamente eu criei essa técnica aí há um tempo atrás. É como eu sempre falo, no desenho não sabemos quem criou uma técnica ou não, porque simplesmente ninguém toma posse do bagulho, entendeu? Então, basicamente, como eu nunca vi ninguém fazendo isso, eu sou o criador. Se aparecer alguém que criou esse bagulho antes de mim, ele é o criador, fechou? Então é isso. Só tem prova. Eu tenho prova, que é os vídeos do meu canal. Além da gigantesca quantidade de detalhes que ele coloca nos corpos dos personagens, o que mais chama atenção é como ele faz isso, que é rachurando os músculos, o que traz a sensação de realismo maior, que combina bastante com Sunken Rock. Mas não é só realismo que isso serve não. Os músculos rachurados servem como linhas de ação, fazendo com que os movimentos dos personagens fiquem mais fluidos. Quem usa muito isso também é o Jorge Morikawa, que pra quem não sabe é o autor de Hajime no Ippo, e quem assistiu o anime ou leu o mangá sabe que esse mangá, cara, tem um movimento incrível, é tipo muito impressionante. Recomendo muito você ler, inclusive, ou assistir o anime, fechou? Lembrando que em momentos onde o personagem não tem movimentos, ele apenas rachura normal, mas quando há movimentos, ele faz linhas de ação. As linhas de ação, assim como o nome diz, são linhas que fazem parecer que os personagens estão se movendo. Para fazer, você bate o pincel na mesa e desliza ao lado contrário do movimento. Se você quer que o personagem vá para a direita, tu desliza para a esquerda. Se quer que ele vá para a esquerda, tu desliza para a direita. Além disso, quanto mais juntas as linhas, mais rápido o personagem está, ou está se movendo, ou está batendo. E quanto mais separadas, mais devagar ele se move, fechou? Lembra de variar os tamanhos e respeitar a sequência. Não faça uma linha no polo sul e outra no polo norte, que vai ficar um lixo do desenho. Vai, confia em mim, eu sei o que eu tô falando, e simplesmente não é só eu que falo isso, como muitos outros caras que desenham pra um cacete. Pra fazer isso que o Boichi faz, logicamente você vai precisar saber muito sobre anatomia e ter um alto nível de linhas. E aí não existe dica ou jeito. Ou você estuda, ou você estuda. Larga a mão de falar que anatomia é inútil. Vai estudar o bagulho, pô. Vai lá. Linha tem muito mais coisa do que só controlar a grossura do
traço. Ou, o personagem tá na luz, afina o traço, tá na sombra, engrossa o traço. Não tem porra nenhuma disso. É muito mais complexo, tá ligado? Então vai estudar, porque é um universo muito grande, fechou? Tem vídeo aqui no canal também pra te ajudar, caso você queira, beleza? É isso aí. Só concluindo, rachura os músculos dos personagens fazendo linhas de ação igual você faz normalmente. Só que ao invés de ser fora dos personagens, você faz dentro. O que não te impede de colocar alguns fora, é claro. E caso você não tenha muito conhecimento de anatomia, faz isso nas roupas dos seus personagens, fazendo linhas de ação na sombra das dobras. Porque eu sei que muitos desenhistas hoje em dia não estudam anatomia e preferem estudar roupa. Afinal, a maioria deles desenham roupas e não desenham o corpo humano, né? Já vai para a roupa. O que, querendo ou não, faz você ser melhor desenhando roupas do que o corpo humano, né? Afinal, você estuda isso, né? Aqui a gente pode falar de composição de lutas, composição de personagens, mas eu quero focar em cenários, por dois motivos. Primeiramente, eu tô estudando cenário. E segundamente, Boichi se esforçou igual um corno para desenhar os cenários desse mangá. Então nada mais justo que isso, certo? Para fazer os cenários, ele tirou mais de 200 mil foto, moleque. Ele viajou pelo Japão e pela Coreia inteira e usou eles em tudo, seja para compor as lutas, a compor os cenários. E o intuito de fazer isso é simples: agilizar o trabalho. Ao final, eu posso entrar em um programa de desenho, usar o filtro de níveis que me ajuda a controlar o branco, o preto e os meios tons do desenho. Dou uma diminuída no meio tom, deixa a imagem mais branca e preta. Dou um realce também no branco e no preto, deixando as sombras mais escuras e a luz mais clara. E depois eu uso o filtro Poster Edge, que basicamente faz com que a imagem pareça mais um desenho do que uma foto. E pronto, eu tenho um cenário todo bonitinho em menos de 5 minutos, o que agiliza aí muito o processo de desenhar um mangá, né? Mas lógico que tem cenários ao qual ele desenhou na mão mesmo, e geralmente eles desenham mais para ser contemplativos do que apenas por compor ali de eu tenho que fazer um cenário ali e tal, sabe? Não é tanto assim não. Por mais que não tenha tanta aquela questão de cenários super detalhados e tal, mas cada cenário tem uma função. E isso é algo para implementarmos nossa arte, colocar função nos nossos cenários, seja fazer um personagem usar algo do cenário ou a própria atmosfera do ambiente impactar nos personagens. E isso se desenvolve para além mar. Tem muita coisa para se explorar nisso e eu recomendo você fazer um estudo bem profundo nisso, fechou? Mas lembra que os cenários impactam diretamente na composição do seu desenho. Ou seja, não faça cenários ruins ou uma composição cagada, tá? Estude isso, é um fundamento muito interessante, tá? Eu tô gostando bastante de estudar, por mais que seja muito fora da minha bolha. Aqui tem uma coisa genial que eu curto muito, é como o Boichi consegue fazer o mesmo personagem ser um cara fodástico e depois ser um bosta. E ele não precisa mudar a personalidade do personagem para isso. Ele continua sendo o mesmo personagem, mas apenas uma troca de roupa faz com que ele mude totalmente o ar dele. Por exemplo, o Ken, o protagonista, ele coloca um cabelo maneiro e um terno no personagem para deixar ele B10, deixar ele fodástico, né? Ou ele bota um moletom e um cabelo caído, esquisito, pro personagem virar uma ameba. Um personagem muito esquisito, muito feio e totalmente um perdedor, literalmente. Eu acho muito legal isso que o Boichi faz e como ele consegue fazer com que determinado personagem seja o mesmo personagem, tendo as mesmas ideias, tendo a mesma personalidade, mas as outras pessoas o veem de maneiras diferentes. Isso me lembra muito como a gente se comporta na vida real. É realmente assim. Você pode ser um cara fodástico num lugar e pode ser literalmente um bosta em outro, a depender das suas vestimentas, depender de como você se porta frente a situações. Eu acho muito legal isso e como que Sunken Rock traz isso na sua arte, e é algo que nos mostra que a arte ela vai muito além de só ser uma representação bonita. Ela consegue nos passar sentimentos, emoções e o melhor de tudo, nos ensinar lições.